Eu quero ler um texto, um salmo que fala disso, fala um pouco do sofrimento, da dor e de como o crente lida com isso, como é que Deus se manifesta no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio desses momentos tão difíceis que a gente enfrenta na vida. Diz assim: a ti que habita nos céus, Salmo 123, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Vamos orar. Senhor, obrigado. Esta é a tua palavra, ela foi lida. Aqui está a tua igreja, o teu povo. Aqui nós estamos para ouvir a tua voz. Me usa por misericórdia, por graça, abençoa o meu coração, o coração desses irmãos e irmãs, e que todos saiamos daqui alimentados pelo Senhor, que o teu Espírito possa falar com cada um de nós. Nós precisamos da tua voz, da tua direção, da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você deve conhecer alguém que já sofreu, né? Aliás, eu não conheço uma pessoa que diga que nunca tenha sofrido. Todo mundo já sofreu. Seja com dor física, seja com problemas na família, seja com problemas sociais, econômicos. Todo mundo sofre, todo mundo já sofreu. E pior do que isso, a gente ainda vai continuar sofrendo. Não sabemos quais serão os sofrimentos que teremos que enfrentar. Mas o sofrimento ainda é uma realidade para quem está do lado de cá do mundo. A gente só não sofre mais quando a gente não existia, melhor dizendo, a gente só nunca sofreu quando não existia e só vai deixar de sofrer quando não estivermos mais vivos. Do contrário, haverá sofrimento. O próprio Jesus, nas palavras de Isaías, foi um homem experimentado na dor, experimentado no sofrimento. Capítulo 52, 53, Isaías diz que ele era um homem que não havia beleza, não havia formosura. Ninguém olhava para Jesus e o achava bonito naquelas horas. A expressão dele, a face dele, o olhar dele, o jeito dele expressava dor, expressava sofrimento, expressava angústia, expressava cansaço. Afinal, ele estava sendo crucificado, afinal, ele tinha apanhado bastante. Afinal, ele estava carregando sobre ele uma condenação que era sua, que era minha, que era das pessoas que creem nele. Foi um sofrimento completamente desconhecido por nós. Se tem alguém que conhece o sofrimento na sua totalidade, é Jesus. Nós, por sermos pecadores, nós não temos nenhuma experiência com plenitude. Todas as nossas experiências são imperfeitas e incompletas. O amor que eu expresso é imperfeito, o amor que eu percebo das pessoas por mim também é imperfeito. Eu não consigo experimentar nada com perfeição, nada. Só Jesus, sendo perfeito, sem pecado, pode experimentar alguma coisa com perfeição. Então o sofrimento que ele conheceu é maior ainda do que o sofrimento que eu e você conhecemos, porque ele conhece o sofrimento sendo perfeito, sendo santo, conhecendo todas as coisas. A visão dele é muito superior à nossa. Então é interessante dizer que o próprio Deus, quando se encarna, sofre. Por isso o sofrimento é uma coisa natural na vida. Nem Deus escapou do sofrimento. Dá para usar essa expressão. Esse salmo fala muito disso, irmãos. Do Salmo 120 ao Salmo 134, nós temos aquilo que é chamado de salmos de romagem ou cânticos de peregrinação. São acho que 14 ou 15 salmos. Esses salmos eram cantados ou eles eram orados pela comunidade israelita. O povo saía das suas casas e iam para Jerusalém, que era a capital religiosa na época, para participar da Páscoa, festa dos tabernáculos, Pentecostes, todas as festas. E conforme eles iam andando, eles iam cantando e orando. Tocava-se instrumentos, harpa, instrumentos de cordas, se cantava, se orava. O livro de Salmos é o inário do povo judeu. É o inário do judeu. É aquela pasta antigamente, né, do retroprojetor, com aquelas folhas transparentes. É isso que Salmo significa para aquele povo. É a pastinha com as letras, com as músicas, com as canções que se cantavam,
com as orações que se fazia ao Senhor. E ler Salmos é maravilhoso, é talvez um dos livros mais lidos, porque Salmo nos identifica com aquilo que é mais íntimo da nossa humanidade. Se você ler Crônicas de Samuel, Davi é um guerreiro com a espada, com o arco, com a funda, com a pedra na mão. Ele mata homens, ele guerreia contra filisteus, ele derruba Golias, ele faz isso e aquilo. Ele é um cara fenomenal, é um herói. Mas quando você lê Salmos, Davi é um cara chorão. Praticamente um homem que resmunga, que conta para Deus o que ele não aguenta mais viver, o que ele não aguenta mais experimentar. Então, Salmos é um recurso que Deus deixou à nossa disposição para nós lidarmos com o sofrimento, para nós lidarmos com a dor. Tem um livro na Bíblia que fala muito do sofrimento, Salmos. O que o crente faz quando sofre? O que o crente faz quando sente dor? O que o crente faz quando o calo aperta o pé dele? O que ele faz? Há muito texto na Bíblia que fala disso. Um deles é o Salmo 123. A primeira coisa que esse salmo mostra é que Deus, Ele é longe o suficiente, mas Ele é também perto o necessário. Longe o suficiente, mas perto o necessário. O versículo 1 diz: a ti que habita nos céus. Só aí mostra o quanto Deus está distante de nós. Céu é o lugar onde eu não alcanço. O céu sinaliza a nossa pequenez. O céu está distante de nós, ele está longe de nós, longe do nosso alcance. Por mais conhecimento que o homem moderno tenha, ele desconhece muitas coisas do universo. Há mistérios que o homem jamais vai desvendar, jamais vai conhecer. E uma das coisas que expressa a grandeza de Deus é que a Bíblia diz que Deus habita os céus. Lembra de Gênesis capítulo 11? O homem queria chegar nos céus para tornar o seu nome célebre, famoso, conhecido. E a Bíblia diz assim, lá em Gênesis, que Deus desceu para ver a torre que os homens estavam edificando. O homem quer chegar nos céus porque chegando nos céus ele chega à grandeza. Mas Deus que está nos céus precisa descer dos céus para ver aquilo que o homem está edificando. Olha que coisa engraçada, né? Os céus humilham a gente. Os céus mostram a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E o salmista diz: a ti que habita nos céus. Eleva os meus olhos. Ele volta os olhos para cima porque o céu está distante do olhar dele. Ele não olha nem para baixo, ele não olha nem para frente. Ele precisa olhar para cima, porque está distante, porque está acima, porque é uma realidade superior à realidade dele. Muitos salmos retratam que Deus tem no céu o seu trono. Eu queria só pontuar para você, se você quiser abrir a sua Bíblia e ir acompanhando, o Salmo 103, versículo 19, diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono. Salmo 103, 19. Salmo 93, versículo 2. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu és desde a eternidade. E o 103 já diz que o trono do Senhor está nos céus. Salmo 89, versículo 14. 89, versículo 14. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. O trono dele está nos céus. E por fim, Salmo 11, versículo 4. Lá no comecinho do livro, Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Pastor, Deus é Espírito. Onde é que Deus está? Deus não está em todo lugar? O próprio Salmo 139 não diz que se você cavar um buraco e for lá embaixo, Ele está. Se você pegar o avião e for no mais alto, Ele está. Não tem onde você escapar da presença dEle, não é verdade? Sim, Ele está em todos os lugares.
mas a Bíblia identifica que o Senhor está no céu. O céu é o lugar da habitação dele. O céu é o destino provisório do salvo. O salvo, quando morre, vai para o céu. Quando tudo cessa, quando tudo chega ao seu fim, o profeta fala e o apóstolo fala que existe novos céus e nova terra, onde haverá a habitação de Deus e de todo o seu povo, onde ele estabelecerá definitivamente o seu reino, onde ele vai reinar tendo a gente ao lado dele. Nós teremos esse prazer, esse privilégio. O céu é o lugar da habitação de Deus, irmãos, e o céu mostra a distância que nós temos de Deus. É isso que eu queria mostrar para vocês, e é isso que o salmista mostra. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Esse salmo não diz exatamente, ele não esclarece, ele não explica para nós qual é o contexto em que ele surge. A gente não consegue saber, mas pela leitura e pelos temas que aparecem no salmo, havia algum sofrimento muito intenso que estava atingindo o povo de Deus, o povo de Israel. Há quem diga que eles haviam voltado do cativeiro, há quem diga que eles haviam sofrido uma invasão dos filisteus ou de qualquer outro povo da época que era inimigo do povo de Israel. Alguma coisa havia acontecido que estava trazendo para aquele povo uma sensação de humilhação, de dor, de sofrimento, de pesar. Basta a gente ler as histórias de Saul, as histórias de Davi, de Ezequias, dos reis, a gente percebe isso. Quanta invasão, quanto escárnio, quanta zombaria. Basta ler Neemias, Esther, a gente fica sabendo o quanto o povo de Deus é um povo que sofre desde sempre. E é num contexto desse em que o salmista então escreve esse salmo. O que ele está mostrando aqui? Que Deus é longe o suficiente, mas perto o necessário. Deus é transcendente, Ele é grande, Ele é criador, Ele tem todo o poder, Ele conhece todas as coisas, mas Ele se envolve com a criação dEle. Ele não fez o mundo, Ele não fez a criação, Ele não fez o ser humano e falou assim: se vire, dê seus pulos, crie suas oportunidades. Deus não faz essas coisas, Deus não age assim, irmãos. Olha o que diz o versículo 2: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Naquele tempo era comum a escravidão, naquele tempo era comum os homens, as mulheres, donos de propriedades, tinham servos, servas, que cuidavam do rebanho, que cuidavam da casa, tinha amas de leite que cuidavam dos recém-nascidos, das crianças. E o salmista está trazendo aqui um retrato, um exemplo do cotidiano dele, para falar de uma realidade espiritual. Assim como o servo fica atento aos comandos do Senhor e da senhora, quando o Senhor e a senhora diz pode ir, o servo vai. Quando o Senhor e a senhora diz pode fazer, o servo faz. Ele fica esperando uma aprovação, uma palavra de pode fazer, eu permito, eu concordo. Ele diz assim: os olhos do servo estão atentos às mãos da senhora. Da mesma forma, os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Então o salmista está dizendo que Deus é longe o suficiente, mas Ele é perto o necessário. Mesmo estando longe, Ele é acessível quando procurado em oração. O pastor falou aqui do culto de oração. Deus está nos céus, distante de nós, mas você pode fechar os seus olhos aí mesmo, assentado, e Deus está muito perto de você. Olha que coisa engraçada, não é? Como que as coisas mudam de repente? O prefeito aqui da cidade, o governador do estado, o presidente da república, são homens grandes, importantes e tão distantes da gente. Ninguém aqui deve ter o WhatsApp de nenhum deles, ninguém consegue falar com nenhum deles agora. Presidente da Coreia, da China, dos Estados Unidos, homens importantes, mulheres importantes, são inacessíveis. Para falar com eles, você tem que ser importante também, você tem que ser influente também, e ainda assim você vai ficar na fila de espera.
esperando um horário na agenda dele. Deus é muito mais do que todas essas pessoas, mas o acesso a Ele é sempre muito curto, é sempre muito fácil. Ele está sempre muito perto da gente. Ele está longe o necessário, mas Ele é sempre perto o suficiente. Lembra da oração que Jesus ensina o povo dele a fazer? Pai nosso que estás nos céus. Está longe, mas está perto. Que paradoxo, que coisa estranha. Como que a gente lida com a dor, irmãos? Como que a gente lida com o sofrimento? É desfrutando não da distância de Deus, é desfrutando da proximidade, do caminho aberto que Ele deixou para cada um de nós. Para cada um de nós. Para cada um de nós. Não importa qual é a dor, não importa qual é a origem da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, Deus está sempre perto de nós, sempre perto de nós. Essa crise de saúde que o Brasil está enfrentando, que o mundo está enfrentando, já passou muitos meses, né? A gente ficou até acostumado de certo modo, mas em março, abril do ano passado, a gente tinha um medo terrível, não tinha? A gente ficava trancado dentro de casa, sentindo saudade do vô, da avó, do tio, da tia, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do amigo, do pastor, do membro, do colega, do parente, do vizinho. A gente experimentou um pouco do que é solidão, né? Do que é ter as pessoas por perto, mas não poder se aproximar delas. Que coisa estranha. A pandemia pode ter nos isolado em alguma medida uns dos outros, mas ela não foi motivo para nos isolar do Senhor, porque o Senhor permanece o quê? Acessível, perto de nós, ainda que o sofrimento atinja a nossa porta, ainda que Ele saiba o nosso endereço, mas Deus ainda permanece perto de nós. Amém? Segunda coisa que o texto mostra é que o salmista é um homem aflito, mas também é um homem esperançoso. Esse texto trabalha com paradoxos. Deus está longe, mas está perto. O salmista é aflito, mas também tem esperança. Olha o que diz o versículo 3. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Aparece duas coisas, tanto a dor dele, tanto a aflição dele, tanto o desespero dele, como também a sua esperança. E tem uma pequena expressão no texto que declara isso de forma maravilhosa. O finalzinho do versículo 2, ele diz: assim como os olhos do servo estão atentos às mãos da senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, até que tenha compaixão de nós. Essa expressão "até que" fala da esperança do salmista. Ele sabe que aquela dor, que aquele escárnio, que aquela zombaria, que aquele sofrimento, que aquela circunstância é um até que, é um ainda, por enquanto. É o que a gente sabe que está acontecendo agora. Hoje nós temos culto, por enquanto o culto lá em Barueri está sendo pela manhã, às 10 horas da manhã. E eu comentei isso com os irmãos hoje no culto. A diferença do salvo e do ímpio é a esperança. Essa é a diferença, irmãos. O que me diferencia de uma pessoa perdida, o que diferencia você de uma pessoa perdida, é o fato de que nós temos esperança. É a diferença básica. A doença pode nos matar, mas a gente tem esperança. Não é a esperança de receber cura, é a esperança de que a doença mata o meu corpo, mas o meu corpo fica lá sepultado, enterrado, mas eu vou para a presença de Deus e haverá um dia em que Deus vai ressuscitar, vai unir o meu corpo àquilo que não é matéria e eu tenho esperança. É o que me diferencia do perdido, do ímpio, é esperança. O sofrimento pode me consumir o meu corpo, consumir a minha alegria, mas eu sei que isso é sempre um até que. Haverá um dia, diz João, que não haverá dor, não haverá angústia, e lá nos céus Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É sempre um até que. O sofrimento machuca,
O sofrimento acaba com a gente, mas é sempre um até que. Não é dizer que o sofrimento não existe. Não é ser alienado, não é viver em Marte. Não é falar para o fulano, engula o choro, para de ser fresco, de ser mole. Não. Só quem teve unha encravada sabe o tanto que dói, né? Quem nunca teve vai achar que é frescura mesmo. É fácil achar que é frescura quando o seu dedo nunca ficou desse jeito. Mas se um dia já ficou, quando você vê alguém se queixando de que está com unha encravada, você fala assim, deve estar doendo mesmo, que esse negócio... Para um homem que nunca experimentou a dor de um parto natural, vai achar que é frescura da mulher falar o tanto que dói. Mas a mulher que já teve parto sabe que dói. O que eu quero dizer com isso? Falar da dor do outro é muito fácil, é muito simples. O salmista diz, ele tem uma expressão aqui que é muito forte, eu não sei como que é a tradução de vocês, eu vou fazer a leitura do versículo 3, depois vou pedir para o pastor ler na tradução dele. A minha tradução diz assim, tem compaixão de nós, Senhor, tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. Lê a sua versão, pastor, por favor. Estamos sobremodo fartos. Fartura é aquilo que excede, né? E saturado é a mesma coisa. Sabe quando você diz assim, tô por aqui com o meu patrão, tô por aqui com essa situação, não aguento mais. É isso que o salmista está falando com relação ao sofrimento e à dor. Ele se sente no limite. Mas ao mesmo tempo que a aflição no coração dele é o quê? Esperança. Lembra da diferença que eu falei que há entre o crente e o ímpio? É que o ímpio só experimenta o sofrimento com sofrimento, é o sofrimento vazio. O crente experimenta sofrimento, mas no meio do sofrimento tem mais coisas. Uma das coisas que tem é esperança. Porque se a gente sofre não tendo outra coisa para balancear o sofrimento, ninguém aguenta. Não aguenta mesmo. Mas quando tem esperança, por mais que o sofrimento nos arrebente, eu não sei explicar como acontece isso, eu não sei se tem alguém que saiba explicar. Por mais que ele machuque, ele se torna suportável, ainda que pareça insuportável. Mas ele é suportável. É um dia de cada vez, né? É um dia de cada vez. O salmista é um homem sintonizado com a realidade histórica dele. No versículo 3 ele diz, tenha compaixão de nós, não é tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de nós. Ele sabe que ele faz parte de um grupo, de uma comunidade, e a dor não é só dele, a dor é das pessoas ao redor dele. Ele não pensa que só ele tem umbigo, não, ele sabe que as pessoas têm umbigo também. Lembra da parábola que Jesus conta, Lucas capítulo 10? O homem estava todo moído no chão, machucado, praticamente nu, foi assaltado, foi espancado e ficou lá semi-morto. Passou um sacerdote, muito ocupado, preferiu ir embora. Passou um levita, muito ocupado, preferiu ir embora. E o samaritano prestou ajuda, socorro, cuidou do homem, levou lá para a enfermaria, pagou, fez tudo que tinha que ser feito. É mais ou menos isso aqui que o salmista está fazendo. Ele tem noção de que tem outras pessoas sofrendo também, não é só ele que sofre. Por isso ele faz uma oração coletiva. Senhor, tem compaixão de nós. Irmãos, nunca foi tempo, perdoe a expressão nunca, é uma expressão exagerada, né? Mas é um tempo adequado para nós orarmos pela nossa nação e pelo mundo. Nas estatísticas, costuma-se dizer que para cada pessoa enlutada, para cada morte, há 9 ou 10 pessoas enlutadas. Você tem noção do que é isso? Põe na conta 500 mil pessoas mortas. Quantas pessoas enlutadas? É hora da igreja orar, mais do que nunca. A oração de Neemias do capítulo 1.
a ação do bom samaritano. É hora da gente pensar na nossa dor? Sim. Mas é hora da gente se esquecer de que a pessoa ao nosso lado, seja fisicamente ou simbolicamente, continua sofrendo? Não podemos nos esquecer disso. O salmista tem essa consciência. Ele reconhece a dor dos seus irmãos, dos seus compatriotas. Por isso ele busca, ele aguarda pela misericórdia, pela compaixão do Senhor. E essa é uma das expressões mais maravilhosas da Bíblia. A expressão compaixão, misericórdia. É um sentimento que nasce das entranhas, do nosso íntimo, e que nos move a fazer alguma coisa. Jesus tinha compaixão das pessoas e por isso que ele agia ao favor delas. Compaixão não é dó. Dó faz a gente ficar só na parte intelectual. Eu vejo um mendigo com fome na rua, eu morro de dó. Mas eu vou para casa e como a minha janta tranquilamente, cheio de dó dele. Compaixão não. Compaixão me faz fazer alguma coisa. Nem que for votar no candidato melhor para tentar mudar essa situação, mas alguma coisa eu faço. Eu não fico imóvel. Quando eu tenho compaixão, eu me movimento, eu procuro fazer alguma coisa para modificar aquela realidade. Ou levando um prato de comida, ou orando por ele, ou votando em alguém que tem olhos para essa realidade, alguma coisa eu faço. Eu não sei que coisa exatamente, mas eu sei que parado eu não fico. A compaixão move a gente, movimenta a gente. Esse homem está clamando pela compaixão do Senhor. Quando Deus tem compaixão, ele se movimenta, ele faz alguma coisa. Quer ver um exemplo disso? É um texto que vem na minha cabeça agora, vamos ver se eu encontro. Êxodo capítulo 3, eu acho. Capítulo 2, versículo 24. Êxodo 2, 24. O 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Isso é compaixão. Deus se lembrou. E lembrar aqui não é que Deus havia se esquecido, é que havia chegado o tempo de Deus mostrar misericórdia. Deus falou para Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis: a sua descendência ficará 400 anos escravas no Egito. Durante esse tempo eu vou vingar a maldade dos cananeus. E depois eu vou mostrar misericórdia. E aqui Êxodo diz: Deus se lembrou da sua aliança com Abraão. Isso é compaixão, isso é misericórdia. É fazer algo. O que o salmista faz aqui, irmãos? Ele ora. Esse salmo é uma oração. O que ele faz? Ele admite a sua aflição. Ele expressa a sua aflição a Deus. Mas ele também expressa a sua esperança. O pastor Ivailton, que foi nosso diretor no seminário, talvez o pastor Damicélio se lembre dessa fala dele. Ele dizia para nós assim, nos ensinando: você pode falar para Deus o que você quiser, porque Deus aguenta ouvir você falar qualquer coisa. Você pode chorar as pitangas para Ele, não tem problema. Deus aguenta ouvir qualquer coisa. Isso nunca saiu da minha cabeça, irmãos. Muita coisa que eu aprendi no seminário eu já esqueci. Mas essa fala nunca saiu do meu coração. Deus não já conhece o que eu penso? Ele já não conhece o que eu sinto? Ele não já sabe o que eu vou dizer? Qual é o problema de eu dizer para Ele com todas as letras, de forma escancarada, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando? Para Ele nenhum. A gente é que tem problema com isso, Ele não. É isso que o salmista está fazendo. O salmista é um homem aflito, mas é um homem esperançoso. O lamento é o modo que Deus colocou à nossa disposição para lidar com a dor. Lamentar. Lamentar é fazer isso aqui que o salmista está fazendo. É nomear o que está passando lá pela mente e pelo coração. É diferente de murmurar.
Na murmuração tem reclamação, mas não tem esperança. No lamento tem reclamação, a aflição aparece, mas aparece a esperança. Onde é que está a esperança? Até que o Senhor tenha compaixão de nós. Como é que você está lidando com as suas dores, com os seus sofrimentos? O que você tem feito? O que você tem feito? Pastor, eu não sei o que fazer, não sei se tem alguma coisa para ser feita. A partir das Escrituras, sempre tem algo para ser feito. Uma das coisas é ir para a presença de Deus e lamentar. A gente chora na hora que é para chorar, não é? A gente ri na hora que é para rir e chora na hora que é para chorar. Na hora da dor e do sofrimento é hora de chorar. É isso que o salmista está fazendo, irmãos. E por fim, a última coisa. E está tudo muito próximo. A dor do salmista ganha voz. Ele fala então da zombaria. A nossa alma está saturada. Não é a minha alma, é a nossa alma. É ele e o povo dele. Saturada do quê? Da zombaria dos arrogantes, do desprezo dos soberbos. Uma coisa que acontecia muito nos tempos do Antigo Testamento era que os homens ímpios prosperavam e zombavam dos justos que não estavam prosperando. E de forma bem escrachada, eles diziam assim: ó, o que adianta ser crente? Ó como está a sua vida. Valeu a pena servir a Deus com tanta dor, com tanta angústia, com tanto problema? De que adiantou? Esse é o dilema de Asaf no Salmo 73. É isso que o salmista está falando, a nossa alma não aguenta mais, Senhor. E a alma aqui identifica a parte mais íntima do ser humano. Tanto é que há muitos salmos em que o salmista diz: minha alma, volte-se para Deus, confie em Deus outra vez. Ele conversa com a própria alma dele, que é a mesma coisa que dizer que você está conversando com você mesmo, né? Quem que nunca falou sozinho, né? A gente conversa sozinho de vez em quando, não é? Ele fala com a alma dele, é isso que ele está fazendo, ele está falando com ele. Minha alma, confia em Deus. Isso aparece em vários salmos. Era uma dor circunstancial. Ficou oculto de nós a circunstância. Não sabemos se foi guerra, não sabemos se foi cativeiro, não sabemos o que aconteceu, mas algo aconteceu e mexeu muito com o salmista e com o povo todo ali da época. É uma dor que cansa, que machuca, que satura. Lembra que eu falei lá no começo de que Jesus foi um homem experimentado no sofrimento, e o Isaías fala disso, o profeta fala disso? Quando a gente lê o retrato do Getsêmani, das horas finais da vida de Jesus, é isso que a gente percebe. Ele chega a soar gotas de sangue. E até onde eu sei, esse fenômeno acontece, mas em raríssimas exceções. É numa estafa muito grande, é num estado assim de saúde completamente prejudicado. Um sofrimento que Jesus enfrenta que a gente desconhece. Ele chega a falar: se possível, meu Pai, afasta esse cálice de mim. Se possível, mas não faça o que eu quero, faça a sua vontade. É a mesma coisa aqui com o salmista. Eles estão saturados, eles não aguentam mais. Tem um autor cristão, ele escreve muitos livros e muitos livros bons. Ele fala algo que eu achei muito interessante. Ele diz que existem crentes com a mentalidade do turista. Você deve estar pensando, o que é um crente com a mentalidade do turista, pastor? Esse autor, o Eugene Peterson, ele diz o seguinte: o crente com a mentalidade do turista é aquele que faz visitas a Deus, mas não permanece em sua presença. Esse é o crente turista.
O que o turista faz? Ele vai nos locais, mas ele sempre volta para casa. Ele vai lá em Nova York, vê a estátua bonita e volta para casa. Se ele tem dinheiro, ele vai em Paris e vê a torre maravilhosa e volta para casa. Ele vai no Chile e vê aquela montanha coberta de neve e volta para casa. Ele vai no Rio de Janeiro ver o Cristo Redentor e volta para casa. Ele faz turismo, ele vai aos locais glamourosos, ele faz visitas chiques e ele volta para casa. O crente turista é assim com Deus. Ele faz visitas a Deus, mas não permanece na presença dele. Qual que é a maneira que nós temos para lidar com o sofrimento, irmãos? É permanecer na presença de Deus. E aí está o seu desafio e o meu desafio. Ao mesmo tempo que aí está a nossa esperança, está o nosso desafio. Porque o ser humano teimoso sou eu e você. Nós somos teimosos. Eu nasci em lar cristão. A maioria de vocês conhece bastante a minha família. Mas isso não me tornou mais obediente. Pelo contrário, talvez eu me sinta até mais teimoso. Isso não me educou tanto que precisaria me educar. O meu desafio, a minha luta cotidiana é praticamente domar o meu coração. Porque sabe o que eu faço quase todo dia? Eu faço o que o turista faz. Eu procuro Deus quando eu quero um pouquinho de prazer. Eu procuro Deus quando eu quero um pouquinho de euforia. Quando eu quero um pouquinho de novidade. Quando a minha vida lá em casa está entediante, eu preciso sair para um lugar diferente para passear um pouquinho, para arejar minha cabeça. Eu faço isso com Deus muitas vezes. Talvez é isso que você faz também, porque isso é parte da nossa natureza humana. Deus nos convida a não fazermos visitas a Ele. Ele nos convida a habitar na presença dEle. Ele nos convida a ficar próximos dEle, pertos dEle. Mas e cada vez que eu perceber que eu estou sendo um turista, pastor? É se arrepender, pedir perdão e falar, Senhor, me ajuda a não ser mais assim. Me ajuda a ser de forma diferente. Esse salmo mostra para nós 3 coisas, então. Deus está longe o necessário, perto o suficiente. O salmista é aflito, mas é esperançoso. E depois a dor desse salmista, a dor desse povo ganha voz. O pastor falou agora há pouco, numa conversa que a gente teve ali em cima, junto com o presbítero André e os irmãos que estavam mexendo lá com as câmeras. O quanto a oração faz bem à nossa alma. O quanto falar com Deus, o quanto pôr na linguagem a nossa alegria ou a nossa dor, o quanto isso nos fortalece, o quanto nos ajuda. É assim que a gente lida com a dor, irmãos. Quando a gente ora, a dor acaba? Não. Quando a gente ora, o sofrimento acaba? Não. Mas quando a gente permanece na presença de Deus em oração, ou em comunhão, que é mais importante ainda, a oração é um aspecto específico, a comunhão é um aspecto maior. Quando a gente permanece na presença de Deus em comunhão, Ele nos dá condições de passar pela dor. É aquilo que diz o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que a gente ande por esses vales, o que a gente tem como certeza? A presença dEle. É assim que nós podemos, a partir do Evangelho, lidar com o sofrimento. Tem outros recursos, tem outros caminhos no mundo para a gente lidar com a dor? Tem. Tem remédio, tem amigos, tem férias, tem muita coisa aí que também são úteis. Mas qual que é o meio eficaz, provido por Deus? É desfrutar da presença dEle. Amém?